A aula de hoje é sobre mutação 3, né? Dando continuidade às nossas aulas de mutação. Então, a gente vai abordar os principais agentes mutagênicos, conceitos, as consequências sobre as células e de que maneira o corpo faz para poder reparar esses erros. Bom, então, o que são agentes mutagênicos? Qualquer substância é capaz de alterar o nosso material genético celular, tá? Então, qualquer substância que tenha a possibilidade de alterar, então mutação significa isso, mudar, tá? Então, de qualquer maneira, existe substância que pode alterar nosso gene, ou quebrar cromossomos, ou quebrar nosso DNA, enfim. Nós temos agentes físicos, agentes alquilantes, como agentes químicos, químicos, e agentes biológicos, né? Os agentes físicos nós vamos abordar, e agentes químicos a gente não vai abordar os agentes biológicos, tá? Agentes físicos são aqueles agentes da natureza, né? Os raios ionizantes, não ionizantes. Os químicos são substâncias químicas que estão aí no nosso dia a dia. E os agentes biológicos, né? Que são os vírus que tem, ou bactérias que têm a capacidade de alterar nosso material genético. Bom, então, agentes mutagênicos nós temos aqui, ó, o sol, cigarro, agentes antitumorais, agentes mutagênicos químicos, radicais de oxigênio, né, radiação, poluentes de alimentos e mecanismos inflamatórios também podem incidir sobre a estrutura do nosso DNA, onde vão estar as nossas bases nitrogenadas, tá? Então, qualquer um desses agentes pode penetrar e como as consequências, nós temos uma mutação que ao longo da escala evolutiva, essas alterações do material genético foram importantes, né? Levou a essa biodiversidade que nós temos, mas as mutações também podem provocar proliferação celular desordenada, né? No caso, são os carcinomas, né? Chamados de câncer. Essas consequências podem levar a uma morte celular. Essa morte celular pode provocar o envelhecimento, ou essa morte celular pode induzir ao câncer, né? Aqui nós temos o nosso molécula de DNA. Por exemplo, nós podemos ter erros na própria replicação, que pode acontecer naturalmente, no caso, pelas substâncias, os agentes, as mutações espontâneas, a raio ultravioleta, né? A gente vai ver a consequência disso. Os substâncias, agentes físicos, como a radioterapia, a quimioterapia, pode provocar, por exemplo, quebra do nosso DNA, a gente vai comentar. Substâncias químicas, como agentes alquilantes, vai provocar alguma alteração também, dentre outros. Os agentes físicos, nós temos os raios ionizantes, os raios ultravioleta. Então, a gente vai ver a diferença entre esses dois e as consequências desses sobre nosso corpo. Tá? Então, aqui nós temos agentes, radiação ionizante, são radiações de baixa frequência, radiações não ionizantes, ionizantes nós temos aqui, ó, raio gama, raio X, nós temos também a luz invisível, temos onda de rádio, enfim, né, são as categorias relacionadas à frequência desses raios aqui, né? Então, tá vendo? Ionizantes são de alta frequência, não ionizantes são de baixa frequência. Então, os raios ionizantes são raios de alta energia, como raio X, raio gama, raios cósmicos, né? Eles são absorvidos naturalmente, por exemplo, o raio X ele pode ser absorvido quando a pessoa se expor a um programa de raio X, só que essa unidade de medida, RAD, quando você absorve em torno de 300 a 500, ela é fatal. Tá? Então, os raios ionizantes eles são chamados dessa maneira porque ionizar significa desestabilizar o átomo. Né? Pela regra de octeto, a gente sabe que todos os átomos estáveis eles têm o seu número completo, né? no último orbital. Então, quando o raio ionizante ele incide sobre o tecido, né? Sobre a célula, ele vai provocar nas moléculas lá, por exemplo, uma base nitrogenada, uma dissociação desses átomos, transformando
essa molécula é uma molécula instável. Toda molécula instável tende a se estabilizar. E essa estabilização é exatamente indo em contra a outra molécula, outro átomo, né? Outra molécula, outro átomo, para poder se estabilizar. Com isso, ele vai provocar essas alterações, tá? Na verdade, a maior consequência dos raios ionizantes no DNA ela quebra a estrutura do DNA, erros no pareamento. Por isso que ele é muito usado, né? No caso, a radioterapia é muito usada no tratamento de câncer. Uma vez ela incidida sobre a célula cancerígena, que é uma célula normal, ela vai quebrar a estrutura do DNA e vai evitar que aquela célula se replique, que é o objetivo de ela não se replicar para a célula morrer, tá? As doses permissíveis, elas são em escalas muito menor do que o RAD, né? Elas são em milésimo de SV, que é Silvert, que é a unidade de medida para a dose humana. A dose permissível pela Organização Mundial de Saúde em relação a raio-x é inferior a 5 milisievert por ano, tá? Então, por exemplo, exposição à radiação de alguns órgãos vitais do nosso corpo, por exemplo, sobre a tireoide. Ela pode trazer risco como tumores. Nas células sanguíneas, baixa contagem de plaquetas, por exemplo, sangramento espontâneo, aí por aí vai, pulmão, inflamação, tornar-se o tecido fibrosado. Na medula óssea, por exemplo, vai cair cerca de 50% dos glóbulos brancos em 48 horas. E a gente sabe que os glóbulos brancos são células de defesa. Então, por isso que as pessoas que tomam a radioterapia, principalmente quando no tratamento da leucemia, eles ficam muito suscetíveis à doença, né? Ficam imunodeprimidos. Só para ilustrar, um dos tipos de raio ionizante, como o raio alfa, pode causar queimaduras, raios beta e gama penetram no corpo, pode provocar deformações. Então, os raios ionizantes, eles têm um alto poder de penetração. Então, eles podem penetrar em tecidos profundos do nosso corpo, por isso que ele é usado, por exemplo, o raio-x, ele é usado para fazer, é muito usado da medicina, para poder fazer visualização de características patológicas de órgãos, né? Porque ele tem um poder de penetração maior do que os raios ultravioletas. Então, penetra em órgãos moles e com isso consegue fazer aquela chapa de raio-x que é usada aí na medicina. Já os agentes mutagênicos do tipo raio ultravioleta, nós temos como raio ultravioleta, a gente tem o UVA e o UVB, eles são menos energéticos, mas de maior comprimento de onda. Só que eles são menos energéticos porque eles têm um poder de penetração no tecido menor do que o raio-x, por exemplo. Então, eles penetram apenas nas partes superficiais do corpo. No caso, a maior consequência do raio ultravioleta é em relação à pele, porque ele só consegue, a gente viu em aulas anteriores, né, no primeiro bimestre, que a nossa epiderme, a nossa pele é dividida em epiderme e derme. A epiderme, por sua vez, que é a parte superficial, ela é dividida em extrato basal, né, de baixo para cima basal, espinhoso, granuloso, lúcido e o córneo, né, uma pele seca, por exemplo, que reveste externamente o nosso corpo. Então, por exemplo, o raio ultravioleta, quando a gente toma um sol, por exemplo, ele tem um poder de penetração no máximo até o extrato basal, ele não consegue chegar na derme, né, na lâmina própria. Então, os danos dele é exatamente em relação aos tumores de pele. O mais grave, por exemplo, é o melanoma. Agora, qual a consequência? Por que ele pode provocar esse tipo de câncer, essa alteração? Por quê? Os raios ultravioletas, quando eles penetram, eles vão provocar a formação de dímeros de pirimidina, ou seja, principalmente no ácido nucleico timina. Nós temos aqui um pedacinho, né, de 2 nucleotídeos, timina, numa molécula de DNA. Na molécula contralateral, ela iria parear-se com a adenina e a adenina. Então, nós temos aqui, né, timina, uma base pirimídica com a base púrica, que é a adenina. Só que o que acontece com o raio ultravioleta quando ele incide? Ele provoca a ligação errônea de timina com timina na mesma cadeia, provocando a gente chama de dímero de timina. Isso impede que essa molécula aqui, esse ácido nucleico, se pareie com a molécula
da outra cadeia. Então, isso é um erro de pareamento, é uma mutação pontual. E isso é grave caso não seja removido esse mecanismo de mutação. Dentro das substâncias químicas, nós temos várias substâncias que são agentes mutagênicos, né? Por exemplo, na categoria de análogos de base, 5-bromuracil vai provocar uma mutação que vai formar uma base muito parecida com a original. Por exemplo, a uracila, que se pareia com a molécula de adenina, ela fica muito parecida com a original. E às vezes esse erro não é percebido. Tá? Nós temos ácido nitroso, agentes alquilantes, como as mustadas nitrogenadas, que é o principal agente químico mutagênico que nós temos na natureza. E temos também corante de acridina, né, como laranja acridina e a proflavina, que também são substâncias muito importantes aí no âmbito da engenharia, da genética de mutações. O que o agente alquilante, como eu falei que já que é o agente mais mutagênico que nós temos, né, o mais potente, o que ele faz? Tá, então, por exemplo, nós temos uma base nitrogenada guanina. A guanina se pareia com a citosina pelas regras de pareamento, né, como a gente sabe. Então, por exemplo, dimetilsulfato, enxofre nitrogenado e gás mostarda, que são exemplos de agentes alquilantes, o que ele vai fazer? Ele vai doar para a molécula, né, a base nitrogenada de guanina, um radical etil ou metil, né, um grupamento etil ou metil na guanina, provocando então a formação de uma guanina metilada. Essa guanina metilada, ela não vai conseguir parear com a citosina. Então, isso é um erro de pareamento. Então, vai formar um mau pareamento, a total perda da base modificada. Então, existe mecanismo de reparo para corrigir esse erro provocado pelos agentes alquilantes também. Então, aqui é uma consequência, ó, é o gás mostarda, ou chamado de perita, agente químico considerado vesicante, né, forma essas bolhas, essas vesículas, causando lesões na pele, né, que tem um histórico da primeira vez que ela foi usada, provoca irritação nos olhos e feridas na pele. Foi muito usado na guerra, né, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Dentre os agentes mutagênicos químicos do tipo acridina, então a acridina é uma substância química que ela é usada, por exemplo, muito na biologia molecular. Ela é chamada de agente intercalante. Então aqui a gente tem a molécula do DNA, né? Então a acridina vai inserir-se na molécula do DNA. O que ela vai provocar? Um aumento da rigidez da molécula do DNA, vai provocar um aumento da rigidez, e essa rigidez alterar a conformação da dupla hélice, então uma distorção. Então vai dificultar o pareamento das bases, principalmente no mecanismo de replicação. Tá? Então, vai comprometer o mecanismo de replicação, e isso não vai fazer com que a estrutura do DNA se replique no mecanismo de divisão celular. Dentre esses agentes, nós temos, por exemplo, o agente de brometo de etídio, é um agente intercalador. Ele é muito usado quando a gente faz trabalho com biologia molecular. Por exemplo, aqui nós temos placas, onde nós temos aqui a sequência de nucleotídeos. Então, é feito um trabalho, né, onde você extrai esses nucleotídeos, e esses nucleotídeos depois eles vão ser fotografados para fazer depois trabalhos com ele. Então, quando a gente vai fotografar, o brometo de etídio é usado como solução, né, reveladora, que é ele que vai marcar. Então, essas marcações aqui, exatamente marcações de base nitrogenada, né, de ácido nucleico. E ele marca, então facilita na hora de fotografar. Só que ele é altamente cancerígeno e altamente mutagênico. Tá? Então, pessoas que trabalham laboratórios de biologia molecular, eles têm que ter todo um cuidado, porque isso pode ser, como ele é um agente intercalador, ele pode intercalar-se na molécula do DNA e provocar essas mutações aí. Porém, toda vez que ocorre um mecanismo de mutação por algum desses agentes químicos, físicos ou biológicos, o corpo ele dispõe de mecanismos de reparação desse dano para que
esse dano não se perpetue e não aconteça alterações nas células somáticas ou células sexuais. Nós temos vários tipos de mecanismos de reparo, só que, sob o ponto de vista biológico, o mais importante são os mecanismos de reparo por excisão. Excisão significa remoção, extração. Dentro desses mecanismos, nós temos mecanismo de excisão de bases e mecanismo de excisão de nucleotídeos. A diferença dos dois ele está na quantidade de bases nitrogenadas envolvidas. Por exemplo, aqui, nessa figura, nós temos aqui 2 cadeias de DNA, onde apenas uma base nitrogenada ela foi inserida erroneamente. Vamos supor, guanina. Aqui foi inserida aqui timina. Então, é uma inserção errada. Tá? Então, toda vez que é percebido esse erro, existe um conjunto de enzimas chamado de hexanucleases que percebe esse erro e quando é apenas em uma única, ela vai fazer esse reparo, vai remover essa base errada, aí depois o DNA polimerase vai trazer a base certinha, vai trazer a citosina aqui e as ligases iriam ligar. Então, nós teremos a estrutura do DNA completamente corretinha. Já nesse aqui, mecanismo de reparo por excisão de nucleotídeos, nós temos aqui, ó, por exemplo, se tivesse uma base errada só, vamos colocar aqui, ó, a guanina. Aqui, em vez de citosina, entraria adenina, tá errado. Aí, o que essas hexanucleases iam fazer? Em vez de remover apenas uma única base, iria remover vários nucleotídeos ao mesmo tempo para garantir a remoção completa. Tá? Então, várias hexanucleases removem esse segmento completo, onde tinha aquele erro, aí depois as polimerases vêm aqui, traz um por um as bases corretinhas e as ligases vão ligar. Dentro desse mecanismo de reparo por excisão, nós temos aqui, por exemplo, a excisão de nucleotídeos. Toda vez que um raio ultravioleta incide, a gente já viu que provoca a formação de bases de pirimidinas, né? Tíminas de pirimidina. Aí o que acontece? Esse mecanismo de reparo por excisão de nucleotídeos remove aquela ligação de timina com timina, a timina fica livre para parear-se novamente com a adenina na cadeia. Mas se a pessoa nasce sem essas enzimas para remover esse reparo por excisão de nucleotídeos, vai provocar essa doença chamada de xeroderma pigmentosa. Aqui, 2 crianças mostrando aqui uma formação de tumores na pele, né? Toda vez que a pessoa se expõe ao sol, já que não tem esse mecanismo de reparo para provocar erupções de pele, essas erupções podem evoluir para um câncer de pele. E haja visto que esses mecanismos, como é um defeito genético, não é tratável, né? Não é corrigido. Para terminar, a frequência de anormalidades cromossômicas em humanos. Por exemplo, a cada vez que 1 milhão de concepções é tida, 850 mil elas vão nascer normalmente, sendo que 0,6% desses 850 mil vai apresentar algum tipo de anormalidade, né? Aneuploidia, trissomia, translocações, tá? 17 mil vão morrer por outros motivos, vão ter outros tipos de comorbidades. Desses 1 milhão, 150 mil vão ser abortados espontaneamente. Desses abortos espontâneos, 50% vai ser por algum tipo de anormalidade e 75% por outras causas, né? Entre aqui as trissomias é a causa mais comum dessas anormalidades que acontecem nos abortos espontâneos, tá? Tem outros, por exemplo, a monossomia do X, catone, triploidias, entre outros. Muito obrigada, espero que vocês tenham tido um bom aprendizado, que tenha contribuído para a compreensão das nossas aulas.